Olá, irmãos, bem-vindos à Escola de Embaixadores, a mais uma aula online, em direto, para podermos juntos estudar a Palavra de Deus e podermos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria, antes de mais, dar os bem-vindos a todos, aqueles que vão estar a assistir a este vídeo, seja em direto, seja depois na gravação, que ficará disponível no Facebook. E queria perguntar aos irmãos se estão a ouvir, se o som está bom, se está tudo bem. Então, se me puderem dar o feedback, eu agradeço. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, quero dar as boas-vindas ao Yolande. Yolande, meu querido, bem-vindo, beijinho para a Núria, beijinho para ti, para a família. Maria, bem-vinda, minha querida, muito bem-vinda, um grande abraço aí em casa. Paulo, bem-vindo, beijinho à Capitolina também. Pastor Betinho, a ver-nos de São Tomé e Príncipe, um grande abraço para toda a igreja em São Tomé e Príncipe. Bem-vinda, Cleide, que estás no Algarve. Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Abel, meu querido, saudades tuas, bem-vindo. Irmã Suzete, que nos está a ver de Luanda, Angola. E estamos muito felizes porque, graças a Deus, tudo correu bem. A irmã já não está em quarentena e já voltou para a sua casa. Graças a Deus. Marcos, irmã Ana também, bem-vindos. Ronaldo, desde a Inglaterra, meu querido, um grande abraço aí para todos os irmãos que estão em Inglaterra. Um beijinho à Luísa, que Deus vos abençoe. Cláudia, minha querida, graças a Deus conseguiste entrar em direto. Que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Meus queridos, bem-vindos a todos. E eu queria que nós, irmãos, pudéssemos orar ao Senhor. Neste tempo vamos estar juntos a estudar a Palavra de Deus. A Bíblia diz-nos em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, diz: ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra de Deus. Irmãos, e aquilo que eu quero hoje, e aquilo que eu peço ao Senhor, é que a Palavra de Deus que vai ser agora ensinada, ministrada, possa gerar fé, possa gerar consolo, fortalecimento no teu homem interior, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, bem-vindos a todos. Miriam, pastora Miriam, que nos está a ver do Brasil, do Rio de Janeiro. Um grande abraço para o pastor Vilmar. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar e eu agradeço aos irmãos que nos estão a ver de Portugal, que nos estão a ver de Angola, de São Tomé e Príncipe, que nos estão a ver do Brasil, da Costa Rica. Graças a Deus. A Embaixada Cristã é uma só igreja, mas que está em vários lugares. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero te convidar agora para podermos orar ao Senhor, para podermos consagrar ao Senhor estes próximos minutos em que vamos estar juntos a buscar a face de Deus e a aprender. Como diz o Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu santo templo. Amém, irmãos? É isso que nós queremos. E o Senhor Jesus, Ele está aqui. Ele está entre nós. Deus, Ele está conosco. Ele está aqui na minha casa, mas Ele também está aí na tua casa. Então prepara o teu coração para receberes a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Vamos orar. Paizinho, é no nome de Jesus, Senhor, que eu entro na Tua presença agora, com ações de graças, Senhor, pela Tua palavra, a Tua palavra que é Espírito e é vida, Senhor. Eu Te agradeço e Te louvo, Senhor, e oro, Paizinho, em nome de Jesus, que nós possamos entrar na Tua santa presença, agora, Senhor, e aprendermos de Ti, tal como Moisés ouvia a Tua voz face a face, que nós possamos aprender agora, diretamente, Senhor, da Tua boca, através da Tua santa palavra. Paizinho, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas ofensas,
ó Deus, pelas imperfeições do nosso caráter, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Santifica-nos pelo sangue de Jesus Cristo, que já nos cobriu e já nos comprou, para que hoje pudéssemos ser nação santa, sacerdócio real, povo que é propriedade exclusiva de Deus. Paizinho, abraça-nos nesta hora. E se está aqui alguém, Senhor, a ver-nos agora, que está abatido, que está ansioso ou que está enfermo, Pai, no nome de Jesus que nós oramos, para que o poder da ressurreição se manifeste na sua vida, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bem-vindos a todos os que têm entrado, estão a entrar agora. Gabriel também, Adriana, bem-vindos a todos. O meu querido Tosé também, bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, eu quero hoje, na Escola de Embaixadores, neste tempo que nós dedicamos ao ensino da Palavra de Deus, eu quero falar sobre um tema que tem a ver com este período que estamos a viver agora em termos da celebração da mais importante festa cristã, a festa da Páscoa. E porquê que eu refiro-me a esta festa como a mais importante festa? Porque é na Páscoa que nós celebramos a morte do Senhor Jesus Cristo, pela qual nós temos a remissão dos nossos pecados e também a nossa purificação, santificação, regeneração, mas também celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, que pela qual nos deu hoje uma nova identidade, nos concedeu o Espírito Santo de Deus e a promessa de que também nós teremos, à semelhança de Jesus, um corpo glorificado, um corpo sem mácula, sem mancha, sem doença, um corpo com o qual nós viveremos a eternidade. Então, meus queridos, por isso, para mim, a Páscoa ela é uma festa muito importante. Para mim, a mais importante de todas as festas que nós celebramos no cristianismo. E por isso, irmãos, como hoje é a semana, estamos a viver a semana da Páscoa, já tivemos o dia dos Ramos, o dia em que o Senhor Jesus, ou recordamos o dia em que Jesus entrou em Jerusalém como rei e a multidão gritava Hosana nas alturas. Sexta-feira agora nós vamos ter a celebração da nossa chamada Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, onde o Senhor Jesus ele entregou o seu corpo para ser crucificado, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Então, no domingo, depois teremos a celebração do domingo de Páscoa, ou o domingo da ressurreição, domingo Aleluia, onde celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles, irmãos, Ele não está morto, Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. E eu estive há pouco tempo em Israel e o sepulcro, irmãos, está vazio. Nós vamos ao sepulcro de Maomé e ele está lá. Vamos ao sepulcro de Buda e Buda está lá. Vamos ao sepulcro dos grandes pensadores, filósofos gregos, como Platão, Aristóteles, Sócrates, e o sepulcro, o corpo, está lá. Mas quando vamos ao sepulcro de Jesus, o sepulcro está vazio, porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo e em breve Ele voltará com poder e autoridade e governará o mundo com justiça e com equidade. Por isso, meu querido, em nome de Jesus, neste período em que nós celebramos esta tão importante festa, eu queria hoje, na Escola de Embaixadores, falar sobre um tema que tem a ver com a nossa Páscoa, tem a ver com a certeza de que Jesus não só morreu, mas Ele também ressuscitou. E por isso eu queria falar hoje e partilhar contigo na Bíblia, queria partilhar sobre o poder da ressurreição. Jesus ressuscitou e Ele nos confiou
o poder da ressurreição. E eu quero exatamente, irmão, hoje te ensinar isso. Quero trazer base bíblica para tu entenderes que Jesus não só ressuscitou, mas Ele nos entregou o poder da ressurreição. E aquilo que o Senhor deseja de mim e de ti é que nós juntos possamos conhecer e manifestar esse poder, o poder da ressurreição que Jesus entregou a todo aquele que crê e que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Então, meus queridos, sem mais demoras, eu quero convidar-te a abrir a Bíblia em João, Evangelho de João. João, no Novo Testamento, a seguir a Mateus, Marcos, Lucas e João, quarto Evangelho da Palavra de Deus. E em João, no capítulo 1, verso 12, João, capítulo 1, verso 12, diz assim, vou ler o 11 e o 12. Então vamos ler, se tu puderes acompanhar através da tua Bíblia, eu agradeço, em nome de Jesus. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Irmãos, aqui João está a dizer que Jesus ele veio para os judeus. Ele veio, como Jesus disse várias vezes, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a palavra de Deus nos diz que os judeus, eles não o receberam. Eles não queriam um Messias sofredor, um Messias pronto a morrer por eles. Eles queriam um Messias rei, que reinasse e que os glorificasse perante e sobre as nações. Então a Bíblia diz que ele veio, mas os seus não o receberam. Mas vê o verso 12 agora. O verso 12 diz, mas a todos os que o receberam, deu-lhes poder. Deu-lhes poder. Poder de quê? De serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu santo nome. Irmãos, então João está-nos a dizer aqui, ele está a fazer uma afirmação. Ele está a dizer, Jesus veio para os judeus, mas porque os judeus não o receberam, a Bíblia diz que ele estendeu a salvação a todos, aos gentios. Inclusive Jesus contou uma parábola que diz que havia um homem, um determinado senhor que quis celebrar as bodas do seu filho. Quis celebrar, a festa, o casamento do seu filho. E chamou os convidados. Mas os convidados não quiseram vir. E diz a Bíblia que depois o senhor da festa disse, então vão pelos caminhos, vão até às encruzilhadas, vão e convidem a todos. Todos. E diz a Bíblia que a sala do banquete, a sala da festa, se encheu de muitos convidados. Irmãos, isso é o que a palavra de Deus está aqui a dizer. E esta é a graça de Deus. Que através de Jesus, todos, sem exceção, são chamados para a festa. São chamados para fazer parte da salvação que existe em Jesus Cristo. E repara, diz a Bíblia, mas a todos os que o receberam, deu-lhes poder. Irmãos, a palavra grega aqui é a palavra dinamos. Esta palavra dinamos, que deu origem depois à palavra latina dinamite, é uma palavra que tem a ideia de poder que opera mudanças. Poder que, de alguma forma, transforma situações. Então, a palavra poder aqui, dinamos, é poder para... É a capacidade de alguém efetuar mudanças, transformações em alguma coisa. Esta palavra poder significa que é
é o poder, é a habilidade presente em alguém de controlar, dominar e até alterar alguma coisa. Assim como o dinamite, quando nós colocamos o dinamite ou uma barra de dinamite, colocamos, por exemplo, numa rocha, numa pedra, e o dinamite, ao ser acionado, o que é que aquele dinamite opera na rocha? Ele altera a rocha, ele destrói a rocha, ele transforma uma rocha maciça em várias pequenas rochas. Então, irmãos, a palavra de Deus está a dizer aqui que aqueles que o receberam, deu-lhes esse poder para operar mudanças na nossa vida, mudanças à nossa volta. E este poder é o poder da ressurreição. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quem recebe Jesus, recebe não só Jesus, mas recebe o poder da ressurreição na sua vida. E esse poder serve para quê? Para operar mudanças. Por isso é que ele diz, deu-lhes poder para serem feitos conforme o seu Filho. Então a palavra de Deus é bem clara. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, o poder da ressurreição tem como objetivo fazer-te, transformar-te num filho de Deus, à imagem do Senhor Jesus Cristo. O que é que diz lá em Romanos capítulo 8, no verso 29, diz lá que os que de antemão conheceu Deus, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Jesus não seja mais o unigênito, o único Filho de Deus, mas o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o poder da ressurreição é exatamente para operar mudanças na tua vida de tal forma e de tal profundidade no teu espírito, na tua alma e no teu corpo, de forma a que tu possas ser, para que tu possas viver, para que tu possas agir como filho de Deus. Então, irmãos, este poder não é só para alguns, este poder não é só para os teólogos, para os pastores. Não, este poder é para todos aqueles que receberam Jesus. E a Bíblia afirma, deu-lhes poder. Deus, irmão, já nos deu esse poder. A pergunta é, tu já recebeste esse poder? Esse poder já opera em ti? Ou será que ainda não? Então é importante, irmãos, nós percebermos, em primeiro lugar, que esse poder já foi dado. Segundo lugar, que esse poder, ele é a capacidade de Deus em ti para te aperfeiçoar, para te transformar como barro nas mãos do oleiro, para te transformar num vaso de honra, num vaso que contém a presença de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, irmãos. Então este poder é o poder da ressurreição e esse poder já vive em nós, já habita em nós. Ele pode estar ainda inativo. E hoje eu quero te ensinar a ativar esse poder que já habita em ti, se tu já crês em Jesus e se tu ainda não recebeste Jesus como teu Senhor e Salvador, meu querido, tu podes receber Jesus agora. Tu podes receber o Espírito Santo agora e tu podes ser cheio do poder da ressurreição. Então, irmãos, abre comigo a Bíblia agora em Romanos, capítulo 8. Romanos 8:11. Irmãos, eu quero que tu leias, quero que tu sublinhes esse versículo, para que tu possas não só ler, mas tu possas confessar esse versículo, porque é algo para mim, é algo para ti, é algo para nós. Romanos capítulo 8, verso 11 diz assim: se habita em vós
O apóstolo Paulo está a fazer uma afirmação. Ele está a dizer: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus, irmão. Irmãos, Paulo está a dizer, olha, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Irmão, quem é que ressuscitou Jesus dos mortos? Foi Deus. Através do quê? Do Espírito Santo. E Paulo está a dizer, se o Espírito de Deus habita em ti, então esse mesmo que ressuscitou Jesus, esse Deus glorioso, amoroso, que em Cristo nos elegeu, nos salvou e nos glorificou como seus filhos. A palavra de Deus diz, irmãos, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo vivificará. Também porquê? Porque é assim como Jesus foi vivificado. Também vivificará o vosso corpo mortal. Agora vê bem a parte final do versículo, que eu acho que é excelente. Diz assim, também vivificará o vosso corpo mortal, segundo o quê? Por meio do quê? Do seu Espírito, que em vós já habita. Irmãos, então o poder da ressurreição, ele já habita em nós. Ele já habita em mim, já habita em ti. Só que, irmãos, Oséias 4.6 diz o quê? Oséias 4.6 diz lá algo. Diz assim, o meu povo, diz o Senhor, está a ser destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, muitas vezes, irmãos, por falta de conhecimento, nós somos destruídos, nós somos enfraquecidos. Nós, muitas vezes, não desfrutamos das bênçãos e da herança que Deus já preparou para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e nós não usufruímos dela por falta de conhecimento. Repara, a Bíblia diz em João 8,32, Jesus afirmou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da verdade é que liberta. A verdade por si só, ela não vai libertar. Ela só liberta no dia em que ela é conhecida por mim e por ti. Então Oséias diz, o meu povo está a ser destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, e a realidade é que este poder é para todos. Este poder já todos têm, é o que a palavra de Deus afirma. O poder da ressurreição. Mas porquê é que então existem crentes? Porquê é que existem hoje cristãos que ainda não manifestam o poder da ressurreição? Não o manifestam nem neles, nem através deles. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Por exemplo, deixem-me dar um exemplo disto que eu estou a tentar explicar. Irmãos, há alguns anos atrás, haviam várias doenças que não tinham cura. Ou melhor, a cura existia, não era conhecida. Por exemplo, doenças, como a lepra, uma doença que fastigou muita gente no passado. Por exemplo, a malária, uma doença, ou o paludismo, uma doença que realmente mata muitas pessoas, mas que no passado ainda matava mais pessoas porque não havia tratamento. E muitas outras doenças que hoje, graças a Deus, por causa do conhecimento da cura delas, muitas pessoas são salvas e não morrem. E assim também hoje o coronavírus, por exemplo, que nós hoje, infelizmente, este Covid-19 que está a atacar o mundo e que está a destruir e que está, infelizmente, a matar muitas pessoas, todos os dias nós ouvimos números de pessoas que morrem e, infelizmente, é uma realidade que hoje nós estamos a viver. Mas, irmãos, deixem-me dizer uma coisa. A cura para o Covid-19 existe. Nós é que não a conhecemos.
A nossa oração é que daqui a algum tempo, pouco tempo, se Deus quiser, que exista a cura para esta doença e até mesmo a vacina para impedir que as pessoas fiquem doentes com este vírus. Mas o que eu te quero dizer é que, assim como o Covid-19 não tem hoje cura, mas essa cura ela existe, só não é conhecida, assim também Deus ele já proporcionou coisas maravilhosas para nós. Ele já nos deu uma herança. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, se eu sou co-herdeiro com Cristo, eu sou herdeiro da mesma herança que Deus deu a Jesus. Agora, a questão é que nós, por falta de conhecimento, não desfrutamos, não vivemos, não usufruímos de tudo aquilo que Jesus conquistou para ti e para mim na cruz do Calvário e também na sua gloriosa ressurreição ao terceiro dia. Então o que eu te quero hoje ensinar é te dar este conhecimento para que tu te posiciones e para que tu possas manifestar esse poder que todos quantos o receberam, já receberam da parte de Deus Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, eu faço esta pergunta. Porquê é que então existem crentes que ainda não manifestam esse poder, o poder da ressurreição? Irmãos, sabes porquê? Deixa-me te dizer uma coisa. Assim como o corpo físico necessita de ser exercitado, e todos nós sabemos disso, que o exercício físico faz bem ao corpo, tonifica o corpo, contribui para que o corpo seja saudável. Da mesma forma como o corpo necessita de ser exercitado, assim também a nossa alma, a nossa mente precisa de ser exercitado e o nosso espírito também precisa de ser exercitado. Irmãos, esse poder que há em nós, ele existe em nós de uma forma latente. É como se o poder de Deus em nós, quando recebemos Jesus, é como se esse poder ficasse, digamos, em stand-by. Fica de uma forma latente. Até o dia em que tu consegues acionar esse poder, exercitar esse poder no teu espírito e dessa forma permitir que o poder para operar mudanças, transformações em ti, no teu caráter, nos teus pensamentos, até mesmo no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, mas não só em ti, através de ti. Tal como a palavra de Deus diz, irmãos, que os apóstolos, no impor das suas mãos, operavam milagres e maravilhas. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro, ao passar, curava os enfermos. A Bíblia diz que a roupa de Paulo, mais propriamente os aventais de trabalho de Paulo, eram levados até aos doentes. E só o facto dos aventais de Paulo tocarem nos doentes, a Bíblia diz e afirma que eles eram totalmente curados. Irmãos, que poder é esse? É o poder da ressurreição. Só que Paulo e Pedro e os apóstolos, eles descobriram, aprenderam a como exercitar esse Espírito, esse poder, essa vida de Deus. A palavra grega para a vida de Deus é Zoe. Eles aprenderam a exercitar o Zoe de Deus no seu Espírito. Aleluia, meus queridos. Irmãos, nesta Páscoa, nesta semana de Páscoa, irmãos, aquilo que eu mais quero é que tu possas aprender a exercitar o poder da ressurreição. Tu possas exercitar o Zoe de Deus dentro de ti e através de ti. Que esta Páscoa, que seguramente será uma Páscoa diferente de todas as outras que tu já viveste até hoje,
que seja não só uma festa, não seja apenas um lembrar de algo, não seja apenas um ritual que tu cumpres, que a Páscoa seja a manifestação do poder da ressurreição na tua vida e através da tua vida. E para isso, tu só precisas de aprender, de conhecer a Palavra de Deus, para que através da Palavra de Deus tu possas exercitar o teu Espírito e o poder de Deus na tua vida. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos abrir agora em Gálatas. Abre a tua Bíblia em Gálatas 4. Vamos abrir a Palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, antes de Efésios, e depois da segunda carta de Paulo aos Coríntios, temos a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 4, vamos ler o verso 1 ao verso 9. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Gálatas, capítulo 4, verso 1 ao verso 9. Eu vou ler. Amém, irmãos? Acompanha aí na tua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Irmãos, Paulo ele está aqui a dar um puxão de orelhas aos Gálatas, à igreja que ele fundou, que ele estabeleceu como apóstolo. E ele está a dizer assim, olha, o herdeiro, durante todo o tempo que ele ainda é menor de idade, que ele ainda é menino, e a palavra menino aqui é a palavra grega népios. A palavra grega népios significa bebê, significa aquela criança que ainda depende da mãe para sobreviver. Aquele bebê que ainda mama no peito da sua mãe. Népios. E Paulo está a dizer assim, o herdeiro, enquanto é népios, enquanto é menino, em nada difere do escravo. O escravo, irmãos, é alguém que nem da sua própria vida é dono. O escravo ele não possui nada. Até a sua vida pertence a outra pessoa. Mas o que Paulo está a ensinar é que o herdeiro, e nós lemos a seguir que no verso 6 diz, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. E diz lá no verso 7, assim já não és mais escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus. Irmão, tu já és herdeiro de Deus. Mas a Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menino, em nada difere do escravo. Ele não é escravo, mas ele vive como se fosse escravo. E é por isso, irmãos, que muitos cristãos hoje ainda estão a viver aquém
daquilo que Deus conquistou para eles através do Senhor Jesus. Porquê? Porque não conhecem Deus. Porque não conhecem aquilo que Jesus conquistou, resgatou para cada um de nós. Então, meu querido, Paulo ele diz que nós precisamos de crescer. Tal como o bebê cresce e se torna um homem, assim também nós precisamos deixar de ser népios, bebés, e precisamos de nos tornar huios, que é outra palavra grega para filho. Huios significa filho maduro, filho que é autossuficiente. Então, meus queridos, aquilo que eu te quero ensinar nesta escola de embaixadores é como tu poderás te transformar de um népios para um huios, de um filho menor para um filho maior, que tem a capacidade não só de receber, mas de desfrutar de toda a herança que Deus já preparou para nós. Então Paulo é bem claro, ele diz isso. Ele diz isso, irmãos. E como é que nós crescemos e deixamos de ser népios e passamos a ser huios? Irmãos, no dia em que nós aprendermos a exercitar o nosso espírito. Eu já disse e volto a repetir, assim como nós temos que exercitar o nosso corpo, porque se não o fizermos vamos ficar obesos, vamos ficar doentes. Da mesma forma, o nosso espírito precisa de ser exercitado, porque se não o fizeres, tu vais ficar também doente espiritualmente. Então, meus queridos, a pergunta agora a fazer é: como eu posso desenvolver e exercitar o meu espírito? Como eu posso então acionar o poder da ressurreição em mim? Como é que eu posso acionar o Zoe de Deus, a vida de Deus em mim? E esta palavra, irmãos, é para todos os cristãos. É para aqueles que querem ser embaixadores de Cristo. Não querem ser somente cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Não querem ser só cidadãos dos céus. Querem ser embaixadores de Cristo. Representantes de Cristo na terra. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, vamos aprender como desenvolver o poder da ressurreição. Nesta Páscoa, vamos aprender a poder manifestar o poder da ressurreição em nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero te dizer, irmãos, algo. Eu quero te mostrar um versículo para tu perceberes e entenderes que é a base deste ensino que eu te estou a trazer hoje. Que está em 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Eu vou ler 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 7 ao verso 8. Nós entendemos que o exercitar do nosso espírito, ou da vida de Deus em nós, é uma ordem de Deus. Não é uma opção, é algo que Deus nos dá como mandamento. Porque é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então em 1 Timóteo diz assim, Paulo diz assim a Timóteo: mas não tenhas nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo. Porque o seu resultado é a vida. Lá está, a palavra grega zoe. Então o resultado dos exercícios espirituais é zoe, é a vida. Agora repara, tanto agora como no futuro. Irmãos, quando nós aprendemos a fazer estes exercícios espirituais, ainda hoje às 6 horas, nós tivemos mais uma aula da Embaixada Fitness, que a nossa irmã Patrícia, com muito carinho e dedicação, ministrou através do Zoom e através também do Instagram.
para as irmãs da nossa igreja, não só em Portugal, não só em Angola, mas em todo o mundo. Irmãos, da mesma forma como hoje às 6 horas as nossas irmãs estiveram a exercitar o seu corpo, e muitas delas se calhar ainda estão doridas da aula de segunda-feira, porque já há muito tempo que não exercitavam o seu corpo. Assim também Paulo está a dizer a Timóteo que ele precisa de exercitar o seu espírito, ele precisa de fazer exercícios espirituais, porque o exercício físico, diz ele, tem algum valor. E nós sabemos qual é o valor do exercício físico, mas Paulo está a dizer que o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é Zoe, é vida. Tanto agora que estamos a viver esta pandemia do Covid-19, tanto agora que o teu corpo precisa de ser fortalecido, o teu sistema imunitário precisa de ser vivificado, fortalecido, para aguentares, para sobreviveres a toda esta pandemia que estamos a viver, como no futuro, irmãos, no dia em que o Senhor Jesus voltar e reinar connosco e manifestar-se em glória, poder e majestade. Por isso nós precisamos de exercitar o nosso espírito, não só para agora, não só para resolver, para operar mudanças na nossa vida hoje, nas circunstâncias que vivemos hoje, sejam elas enfermidades, doenças, sejam elas problemas de ordem financeiro, emocional, relacional, social. Seja o futuro. Os exercícios espirituais, eles te vão preparar para a ressurreição dos mortos. Vão-te preparar para tu poderes ressuscitar e reinar com Cristo para todo sempre. Por isso Paulo diz, vou ler outra vez, Paulo diz, mas não tenhas nada a ver com as lendas pagãs e tolas. A versão que eu estou a ler é a versão do português corrente, de linguagem de hoje. Para tu poderes entender melhor o que Paulo está a dizer a Timóteo. E ele está a dizer, não te envolvas com lendas loucas, tolas, mas para progredires na vida cristã, para cresceres na vida cristã, tu precisas de fazer exercícios espirituais. Porque o resultado deles são vida. Irmãos, e tu, meu querido, que estás aí em casa, nestes dias que estás em casa, quais exercícios espirituais tu tens feito? Será que tens feito algum exercício espiritual? Será que tens progredido na tua vida cristã através desses exercícios espirituais? Ou será que tu estás numa situação de ociosidade espiritual e o teu espírito está fraco, está debilitado, quem sabe até doente? Doente pela doença do medo, pela doença da incredulidade, pela doença da culpa, pela doença espiritual do ressentimento, da falta de perdão, da amargura. Meu querido, nesta Páscoa o Senhor quer vivificar o teu espírito. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Então, irmãos, vamos ver o primeiro exercício espiritual. Amém? Nós vamos abordar este tema nesta quarta-feira e na próxima quarta-feira, ainda no contexto da Páscoa, mas eu quero já poder ensinar-te o primeiro exercício espiritual para tu poderes praticar durante estes dias. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em 2 de Timóteo. Na primeira carta de Timóteo, Paulo fala da importância dos exercícios espirituais e na segunda carta, Paulo ele menciona um dos exercícios espirituais. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido,
e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Aleluia. Irmãos, então aqui o apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo, o primeiro exercício espiritual é a palavra de Deus. É nós moldarmos a nossa vida à palavra de Deus. Irmãos, uma coisa é eu ler a palavra de Deus. Outra coisa é eu poder confessar a palavra de Deus. Mas outra coisa diferente e muito mais profunda é eu moldar a minha vida à palavra de Deus. E como é que eu moldo a minha vida à palavra de Deus? Vamos ver Josué no capítulo 1, verso 7. Josué, capítulo 1, verso 7. Está lá no Velho Testamento, a seguir aos primeiros 5 livros da Bíblia. Depois de Deuteronômio vem Josué. E diz assim no capítulo 1, verso 7, diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então aqui Josué está a receber de Deus um conselho, uma exortação, um mandamento de dizer: esforça-te, tem bom ânimo. Para quê? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Irmãos, como é que eu moldo a minha vida à palavra de Deus? Eu moldo a minha vida à palavra de Deus quando eu escolho agir, escolho falar, escolho pensar. Não o que eu quero, mas aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, diz que eu tenho e diz que eu faço. Irmãos, eu moldo a minha vida à palavra de Deus quando eu digo que eu não sou o que o mundo diz que eu sou, mas eu sou o que a palavra de Deus afirma que eu sou. Porque em João, no capítulo 6, verso 33, salveiro, diz lá, Jesus afirma: as minhas palavras são espírito e vida. Cada vez que eu confesso a palavra de Deus e cada vez que eu moldo a minha vida à palavra de Deus, eu estou a exercitar o meu espírito. Eu estou a acionar o poder da ressurreição em mim. Eu estou a ativar o Zoé de Deus em mim. Então, por isso, Deus disse a Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Para quê? Para agires, para fazeres, para moldares a tua vida à palavra que meu servo Moisés te ensinou e te transmitiu. Aleluia! Irmãos, vamos abrir Lucas 5:5. Vamos lá, Lucas 5:5, vamos ouvir as palavras do apóstolo Pedro. Lucas 5:5. Evangelho de Lucas, segundo Lucas, no capítulo 5, verso 5. Diz assim, eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 5:5. Diz assim. Aleluia. Diz assim. Eu vou ler aqui o verso 3, 4 e 5, para tu entenderes o contexto. Diz assim. Entrando em um dos barcos, Jesus, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto, vai para águas mais fundas e lançai as redes para pescar. E respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua
palavra lançarei as redes. Irmãos, Pedro está a nos ensinar como moldar a nossa vida à palavra. Pedro, na cabeça de Pedro, que era pescador, Pedro disse: eu tentei pescar toda a noite e nada nós apanhamos. Mas eu vou moldar a minha vida à palavra de Deus. Como é que ele moldou a sua vida à palavra de Deus? Ele obedeceu à palavra que Jesus declarou para ele. O que é que ele disse? Olha, eu não consegui. Eu tentei, mas não consegui. Para mim não há peixe. Ainda mais a esta hora. A hora em que o peixe foge. Porque a hora de pescar já passou. Foi de noite. É de noite, de madrugada que se pesca. Não é no horário do sol do meio-dia. Mas Pedro disse o quê? Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Irmãos, na nossa vida tem que acontecer a mesma situação. Tu até podes dizer: eu acho que não vai dar certo. Mas tu tens que dizer: mas sobre a tua palavra eu vou agir. Eu acho que não vai ser possível. Mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou fazer. Eu vou crer. Eu vou acreditar. Irmãos, este é um exercício que nós precisamos de fazer. Como cristãos, nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos, agimos segundo aquilo que não vemos, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque Romanos 1,17 diz o quê? O justo viverá pela fé. E o que é fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se podem ver. Então, meu querido, neste momento eu quero te convidar a tu poderes dizer: Senhor, eu quero exercitar o meu espírito, moldando a minha vida à tua palavra. Eu, a partir de hoje, declararei: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E eu faço tudo o que a palavra diz que eu posso fazer. Eu não vivo mais por vista. Eu vivo pela fé. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor te está a dizer agora aí onde tu estás: lança as tuas redes, vai para águas mais fundas. Irmão, Deus nos deu uma palavra profética no início deste ano. Ele disse-nos: Embaixada Cristã, o ano de 2020 é o ano para vós entrarem, para vocês entrarem em águas mais fundas. Deus quer que tu entres em águas mais fundas, mas para o fazeres tu precisas de exercitar o teu espírito. Precisas de acionar a vida de Deus em ti. Precisas de fortalecer o teu homem interior. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E eu queria, irmãos, convidar-te a ler mais um versículo, mais uma passagem da Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 5. Vamos avançar um bocadinho. Vamos para João, capítulo 5. E vamos ler o verso 1 ao verso 9. João, capítulo 5, verso 1 ao verso 9. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos,
esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ora, estava ali um homem inválido havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? E respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro logo antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E imediatamente aquele homem foi curado, tomou a sua esteira, a sua cama, e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Até aqui, que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, aqui na palavra de Deus está registado algo interessante. A palavra de Deus diz que havia um tanque com água, como que uma grande piscina, onde as pessoas se lavavam e onde também faziam as suas purificações para entrar no templo. E esse tanque chamava-se tanque de Betesda. E a Bíblia diz-nos que esse tanque havia algo que acontecia, era um fenómeno sobrenatural que acontecia ali. Diz que de tempos em tempos um anjo descia e agitava as águas, e a Bíblia diz que o primeiro doente que entrasse nas águas, apenas o primeiro, era curado independentemente da doença que ele tivesse. E é a palavra de Deus que diz isso, ok? Era algo que acontecia como, digamos, esta porta, este tanque está muito próximo do templo e muito próximo do Santo dos Santos, onde era antigamente o Santo dos Santos. E eu já lá estive, vi com os meus próprios olhos o local. Provavelmente, para além das muitas manifestações sobrenaturais que havia no templo, eu podia-te falar de várias delas, mas não é este o assunto que estamos a abordar. Eu penso que uma das manifestações da glória de Deus estar ali no templo, como Jesus disse que o templo era a casa do seu Pai, uma das manifestações era exatamente esse fenómeno desse anjo que agitava as águas e o primeiro doente que entrasse era curado. E, irmãos, o que eu te quero dizer aqui é exatamente que esta passagem, para além de ser um registro histórico de um dos milagres que Jesus fez em Jerusalém, a cura deste paralítico, esta passagem é também uma passagem profética. E o que o Espírito Santo nos quer ensinar é que o tanque de Betesda, ele representa o nosso espírito. Ouve bem o que eu te vou dizer agora. O tanque de Betesda, ele representa o teu espírito. Assim como o teu espírito, ele contém as águas de Deus, o manancial de águas vivas, que nós falámos na sexta-feira, no Mega Grupo Vida, como diz lá na Palavra de Deus, que o Senhor é chamado de o manancial ou a fonte das águas vivas. O nosso espírito que contém Deus pode ser comparado a este tanque de Betesda. E as águas daquele tanque, elas estavam paradas. Elas estavam estagnadas. Assim também o espírito de muitas pessoas está estagnado. Não há movimento. Não há exercício. Mas a palavra de Deus diz que o anjo descia e agitava as águas. E as águas agitadas é que permitiam que o doente fosse curado. Vou repetir. As águas agitadas é que permitiam que o doente fosse curado, independentemente da doença que ele tivesse. Irmãos, tu hoje precisas aprender
a agitar o teu tanque. Tu hoje precisas de agitar as águas do teu espírito, porque é essas águas agitadas que vão fazer com que o poder da ressurreição, o poder de Deus, o Zoe de Deus, se manifeste na tua vida e através da tua vida. Tal como esse poder se manifestou na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida dos apóstolos e na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é tempo de nós agitarmos as águas. É tempo, irmãos, tal como quando nós, por exemplo, um jacuzzi, os irmãos de certeza que já ouviram falar ou já viram, até alguns irmãos já possam ter tido a possibilidade de entrar num jacuzzi. Irmãos, o jacuzzi é o quê? É um tanque. E a água está parada, mas quando nós entramos no jacuzzi e nós carregamos no botão de on, o que é que acontece? Digam lá, o que é que acontece? As águas começam a borbulhar, começam a agitar-se. Irmãos, eu vejo que o nosso espírito é como um jacuzzi. Enquanto as águas estiverem paradas, nada vai acontecer. Tu vais viver como um escravo. Porque Gálatas 4.1 diz que o herdeiro, enquanto é népios, enquanto é menino, em nada difere do escravo. Irmão, para tu desfrutares da herança que Deus tem para ti, tu precisas de crescer espiritualmente. Deixa de ser bebê espiritual e torna-te um filho maduro, um huios. Como? Ligando o teu jacuzzi, agitando as águas do teu espírito. E a primeira forma de o fazer é moldar a tua vida à palavra de Deus. Declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço, eu realizo, eu conquisto aquilo que a palavra diz que eu posso fazer, que eu posso obter e que eu posso conquistar. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, eu quero deixar este primeiro exercício para tu exercitares. Na próxima quarta-feira, nós vamos voltar a abordar este tema, o poder da ressurreição, onde eu te vou ensinar mais alguns exercícios espirituais para acionares o poder da ressurreição dentro de ti, em nome de Jesus. Amém? Mas eu queria te convidar, meu querido, a tu poderes exercitar este primeiro que nós falamos. Que tu possas olhar para a palavra de Deus, irmãos, como um espelho. Não apenas como um livro que tu lês, mas como um espelho que reflete a tua verdadeira imagem. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, vamos ler, e eu quero terminar com este versículo. 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Amém? Vamos ler? Amém? Leia aí na tua Bíblia. Eu vou ler. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, como espelho, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer aqui, está a dizer assim: olha, todos nós, com o rosto descoberto, isto é, de uma forma livre, de uma forma verdadeira, sem barreiras, sem constrangimentos,
nós podemos olhar para a palavra de Deus. Nós podemos vê-la como um espelho. E o reflexo da palavra de Deus, ele vai se refletir em nós. Por isso a palavra de Deus diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando o espelho, somos transformados na imagem que a palavra de Deus, o espelho de Deus, mostra que tu és, que eu sou, que nós somos. Então, meu querido, é importante tu saberes isso. Quando tu leres alguma coisa da palavra, toma posse daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é espírito e vida. Nós lemos há pouco 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é o quê? Proveitosa. Para quê? Para ensinar, para corrigir, para instruir, para te transformar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Glória a Deus! Então, irmãos, que tu possas praticar este primeiro exercício. Quando leres a palavra de Deus, apropria-te daquilo que a palavra de Deus está a dizer. Se a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53, no verso 4 e verso 5, se ele diz lá, se a palavra de Deus diz lá, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se a palavra de Deus diz lá, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Se a palavra de Deus diz em 1 de Pedro 2, diz lá que verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas doenças e as nossas dores e enfermidades levou sobre si. Irmão, então tu tens que declarar isso. Tu tens que declarar isso ao teu corpo. Tu tens que dizer em nome de Jesus, eu ordeno agora ao meu sistema imunitário, ao meu sistema imunológico, eu ordeno agora que ele se fortaleça. Eu ajo sobre a palavra de Deus, como está escrito no Salmo 91, que nenhuma peste chegará à minha tenda. Por isso, em nome de Jesus, Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor, que lança fora todo o medo e uma mente saudável. Irmãos, nós temos que declarar, temos que agir, temos que falar segundo a palavra de Deus. Este é o primeiro exercício que eu quero partilhar contigo. Molda a tua vida à palavra de Deus. Não leias só a Bíblia, não penses só na Bíblia, não medites só na Bíblia. Confessa, declara que ela é a realidade na tua vida. Se Jesus diz que Ele já levou as tuas doenças, se Ele já levou sobre si as tuas enfermidades, então declara isso. Diz pela fé, é impossível eu ficar doente. É impossível, porque a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si as minhas enfermidades. Irmãos, a palavra de Deus nos diz para nós não andarmos ansiosos. A palavra de Deus diz que Ele tem cuidado de nós. 1 de Pedro, capítulo 3, diz isso. Não estejais ansiosos por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de vós. Então, irmão, tu tens que dizer, Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha vida. Eu declaro que eu não terei falta de nada. Porque diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá cada uma das vossas necessidades. Irmãos, vamos moldar a nossa vida à palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E próxima quarta-feira nós vamos continuar este estudo aprendendo como desenvolver, acionar o poder da ressurreição em nós. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmão. Estenda a tua mão
Vamos orar. Eu creio que o Espírito Santo ele está aí na tua casa. E eu quero liberar agora, eu quero declarar palavra de bênção, palavra de cura, palavra que é espírito e vida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre cada uma das tuas necessidades. Em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Vamos orar. Paizinho, é no nome de Jesus. Pai, que eu quero orar agora pelos meus irmãos. Senhor, que estão a assistir agora em direto, Senhor, através do Facebook. Paizinho, eu sei que assim como tu estás aqui, na minha casa, assim como a tua presença está sobre este lugar, Senhor, eu oro para que tu possas estar e te manifestares agora na casa de cada um dos meus irmãos. Senhor, eu oro agora que o poder da ressurreição se manifeste na sua vida, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Que eles possam acionar as águas, que eles possam ligar o seu jacuzzi espiritual para que o teu poder se manifeste na vida deles e através da vida deles. Senhor, eu declaro cura agora na vida dos meus irmãos. Eu declaro agora cura sobre a tua vida. Eu declaro agora em nome de Jesus todo o medo, toda a ansiedade. Sai agora da tua vida em nome de Jesus. Porque todos os que o receberam deu-lhes poder, deu-lhes dinamos para serem feitos como filhos de Deus. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que eu declaro, Senhor, a tua palavra sobre os meus irmãos. Capacita-os para que eles possam exercitar o seu espírito através deste primeiro exercício, que é moldar a nossa vida à palavra de Deus. Como Pedro disse, sobre as tuas palavras lançarei as redes. Por isso eu te peço, Senhor, ensina aos meus irmãos a lançar as redes nesta Páscoa. Que eles possam profetizar e que eles possam exercitar o seu espírito, desenvolvendo o poder da ressurreição nas suas vidas. Pai, eu oro que agora mesmo, neste momento, que o teu Espírito Santo venha. Vem, Senhor. Vem curar quem está doente. Vem libertar quem está oprimido. Vem, Senhor, consolar quem está abatido. Vem fortalecer quem está fraco. Vem, Senhor, porque eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, recebe o poder da ressurreição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Estamos a terminar já 1h15 de aula e eu deixo então o aviso de que na próxima quarta-feira vamos continuar este estudo precioso que vai te ajudar a crescer e a te tornares um huios, um filho maduro, cheio do Espírito Santo, pronto a manifestar o poder da ressurreição. Em nome de Jesus. Quero deixar também outro aviso. Sexta-feira às 21h, horário de Portugal, de Angola, de Inglaterra, nós estaremos aqui no Mega Grupo Vida a celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Sexta-feira, dia 10, é Sexta-feira Santa e nós estaremos aqui no Grupo de Vida juntos a celebrar a ceia do Senhor. Por isso eu te convido a preparares pão, a preparares também o vinho, para que possamos juntos celebrar a ceia do Senhor e receber mais da Zoe, da vida de Deus, em cada um de nós. O Senhor Jesus diz em João: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E por isso, sexta-feira, vamos nos alimentar do Senhor através da ceia do Senhor. Então prepara o pão, prepara o vinho para nós juntos celebrarmos a ceia do Senhor. No domingo teremos o nosso culto às 16h, hora de Portugal, não às 15, mas às 16h, hora de Portugal, e teremos um culto em que vamos celebrar o verdadeiro significado da Páscoa
e vamos glorificar a Deus pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E porque Ele vive, nós também viveremos. Aleluia! Glória a Deus! Amém, meus queridos? Então, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, eu convido aos irmãos que estão a assistir, irmão, partilha esta palavra, este ensino. Há muitas pessoas, irmão, que precisam de poder aprender a palavra de Deus, de poder verdadeiramente deixar de ser bebé espiritual e passar a ser um Uios, em nome de Jesus. Então, muito obrigado a todos os que me estão a ver. Um beijinho muito grande para todos os que me estão a ver agora. Um beijinho para a irmã Elizabeth, a nossa presbítera da nossa igreja em Luanda. Um beijinho para o João, um beijinho para a Cleide. Um beijinho para todos aqueles que estão também a saudar-me através aqui das mensagens do Facebook. Célio, meu querido, estamos juntos, que Deus te abençoe. Irmã Lina, beijinho grande para Mafra. João, meu querido, grande abraço para ti, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Beijinho para todos, meus queridos, que Deus vos abençoe e que o poder da ressurreição se manifeste em cada um de vós. E deixa-me dizer uma coisa, e termino dizendo isto. Se tiveres a oportunidade, ora, declara o poder de Deus sobre a vida daqueles que estão perto de ti, da tua família, os teus vizinhos, em nome de Jesus. Eu sei que Deus, nesta Páscoa, vai te usar no poder da ressurreição. Em nome de Jesus. Beijinho, Sinai! Que Deus te abençoe, minha querida. Saudades tuas. Que Deus vos abençoe, meus queridos. Em nome do Senhor Jesus. Um beijinho muito grande para todos, para os nossos irmãos que nos vêm do Brasil, da Costa Rica, de São Tomé e Príncipe, de Angola, de Portugal, da Inglaterra e das outras partes do mundo que possam estar a assistir a esta Escola de Embaixadores online. Beijinho para vocês, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Até sexta-feira, que Deus vos abençoe.